Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane. Eu venho aqui todos os dias fazer um estudo mais aprofundado das realidades do mundo espiritual, questões morais para fazer reforma íntima. E para me comprometer a estudar todos os dias, eu venho aqui e gravo, compartilhando com vocês o que eu estou estudando, mas de forma alguma eu sou aquela dona da última palavra. Eu venho aqui, compartilho o meu entendimento, mas deixo vocês bem à vontade também para compartilharem comigo o que vocês entenderam, para que a gente possa aprender juntos uns com os outros. Eu estou fazendo um estudo aprofundado da mediunidade, um estudo de educação mediúnica, e o para casa que os espíritos dão para a gente é fazer caridade, estudar todos os dias, fazer evangelho no lar, e por aí vai, para que a gente possa educar nossos pensamentos e nossos sentimentos à luz do Evangelho de Jesus. E para mim é a hora mais gostosa do dia, quando eu venho aqui estudar e poder compartilhar com vocês. Eu já fazia esse estudo em voz alta, então por isso gravar não significou absolutamente nada, mas eu deixo bem claro, eu venho aqui como aprendiz. E hoje é quinta-feira, é o dia que eu faço um estudo livre, deixo à vontade os livros, e me deu vontade de fazer o estudo do livro Jesus no Lar. Esse livro é um livro excelente para fazer culto no lar. Recomendação dos espíritos, uma das melhores práticas que a gente pode ter dentro de casa. O culto no lar, ele limpa a atmosfera, ele evangeliza espíritos que podem estar nos acompanhando, a gente recebe tratamento espiritual e a gente também educa, a gente se aproxima dos nossos guias, dos nossos mentores, dos nossos anjos da guarda e também daquelas pessoas que foram queridas para nós nessa vida, que já se foram, que já morreram. Eles costumam participar conosco. Às vezes pessoas até encarnadas são trazidas para nós quando elas estão dormindo, no estado de emancipação da alma, para que elas possam participar também do Evangelho conosco e se evangelizarem. E sai tanta luz da casa quando faz o Evangelho no lar, que ilumina até a casa da vizinhança. Então, assim, é altamente recomendado fazer o Evangelho no lar. Recomenda-se fazer uma vez por semana, toda vez no mesmo dia da semana, no mesmo horário, porque os amigos espirituais, eles são muito compromissados e eles trazem equipes para estudar junto com a gente, de acordo com o nosso entendimento. Coloca uma garrafa d'água em cima da mesa para ser fluidificada. A água fluidificada é a mesma água que os evangelhos usam, é a mesma água benta, é a água com emanações fluídas dos espíritos. E uma plantinha, porque eles tiram os remédios, entre aspas, da natureza. Eles pegam os fluidos das plantas para poder fazer o tratamento que precisam com a gente. Na Terra, no mundo espiritual, existe Deus, e Deus é dividido entre espírito e matéria, e essa parte de fluidos também é uma parte da matéria. Então, para curar a nossa matéria, eles pegam os fluidos das plantas, de outros seres, dos animais, para poder, matéria cura matéria. E aí eles fazem lá a alquimia deles e nos tratam de acordo com as plantas que tem, com a natureza que tem, por perto, e fluidificam a água, dão os remédios necessários. E olha, dependendo da evolução, dependendo da retidão das pessoas que fazem o evangelho no lar, dependendo do coração das pessoas, desse compromisso com a verdade, desse compromisso com a caridade, com o amor, a água fluídica cura várias doenças. Não existe impossível para Deus, e os amigos espirituais têm condição de manipular esses fluidos para nos beneficiar. Só que a gente tem que se fazer merecedor. Como? Tendo uma vida reta, justa, sem vícios físicos, sem vícios morais, fazendo o bem para o próximo, fazer o bem sem olhar quem, fazer o bem sem esperar nada em troca. E quando a gente começa a ter essa prática do evangelho, pessoas mal intencionadas, que estão acompanhadas com espíritos obsessores, não conseguem ficar na nossa casa, porque o ambiente se torna insalubre para eles, ou seja, é tudo de bom, é só proteção. E o livro que eu sempre gostei de fazer o Evangelho no Lar é esse, Jesus no Lar. Ele é um livro, um texto mais simples,
Dizem que há mais ou menos uns 300 anos atrás foi feita uma assembleia lá no céu, se fica mais fácil para as pessoas entenderem, nos astrais superiores, e eles falaram que era para trazer a prática do culto do Evangelho no lar aqui para a Terra. E Jesus foi o primeiro a fazer o Evangelho no lar, ele fazia na casa de Pedro. Ele se reunia com os discípulos lá e ali os discípulos perguntavam questões do dia a dia, como reagir à luz do Evangelho, aos ensinamentos de Cristo. E ele orientava e educava as pessoas, fazia uma prece de início, uma prece de encerramento, mas ele conversava, ele evangelizava as pessoas. E a gente aqui, fazendo Evangelho no Lar, o nosso objetivo é trazer, um dos objetivos, né, é trazer essa prática do cristianismo primitivo na sua mais singeleza, na sua simplicidade, mais eficácia, trazendo o exemplo de Jesus para a nossa vida. A gente ainda não consegue fazer tudo que Jesus fazia, dar outra face quando alguém nos agride, bem dizer aqueles que falam mal de nós, ainda é muito difícil. Querer bem para aqueles que nos caluniam, mas, por exemplo, fazer uma prática do Evangelho no lar, em casa, a gente já dá conta de fazer, só precisa ter disciplina, toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário. E na hora que a gente está lá e reúne todas as pessoas em volta da mesa, e a gente começa a conversar questões cotidianas que nos afligem. Só que como a gente está muito bem orientado, a gente está muito bem acompanhado com os mentores, com os amigos espirituais mais elevados, porque a gente tem companhias muito nobres na hora do Evangelho, a gente consegue resolver e falar com facilidade, ter um diálogo franco e honesto e edificante, para que a gente possa se orientar nas questões do dia a dia que nos aflige. É maravilhoso, é super recomendado, a vida da gente se transforma depois que começa a praticar o Evangelho, as coisas boas começam a acontecer, porque a gente atrai para perto de nós isso, a gente começa a criar isso em nós. Então, vou ler aqui hoje para vocês, e aqui eu sempre vou trazer esse livro, sempre vou trazer a importância de fazer o Evangelho no lar. É uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer. E não por acaso é uma das mais simples também. Só precisa de boa vontade e disciplina. Então, hoje eu vou ler para vocês o texto número 8, O Príncipe Sensato. É engraçado que eu tenho esse livro aqui tem mais de 15 anos. Eu não me recordo de ter visto essa lição aqui antes. Para mim, eu já tinha visto todas as lições desse livro. Eu estou sempre abrindo ele, eu estou sempre lendo. Mas eu não me recordo de ter visto essa lição antes. Parece que é a primeira vez que eu abro ela. Ou seja, alguma coisa não estava pronta antes, mas agora ela foi necessária para mim. Comentavam os apóstolos entre si qual a conduta mais aconselhável diante do Todo-Poderoso, do Pai, quando o mestre narrou com brandura. Certo rei, senhor de imensos domínios, desejando engrandecer o espírito dos filhos para conferir-lhes herança condigna, conduziu-os a extenso vale verdoengo e rico de seu enorme império, e confiou a cada um determinada fazenda, que deviam preservar e enriquecer pelo trabalho incessante. O pai disponibilizou as terras, mas o trabalho a ser feito ele deixou a cargo dos filhos. O pai desejava deles a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, somente conquistável através da educação e do serviço. É isso que a gente está fazendo aqui na Terra, né? Servindo, se educando. E, como devia utilizar material transitório, deu-lhes tempo marcado para as construções que lhes seriam indispensáveis mais tarde aos serviços de elevação. É aqui na Terra, né? A gente tem prazo de validade. A gente veio aqui para servir, mas é o tempo determinado. E aí é engraçado, as pessoas servem umas às outras o tempo inteiro. O que é o trabalho? O trabalho é a gente se colocar à disposição do próximo, servir ao próximo. Só que a gente faz pensando no dinheiro. A gente trabalha para receber o dinheiro. Só que o dinheiro em si, ele não é nada, ele é algo que a gente troca por outra coisa, por outra mercadoria. E o dinheiro não tem valor moral nenhum. Às vezes as pessoas falam que dinheiro é ruim, dinheiro é sujo, dinheiro é isso, é aquilo. O dinheiro não tem valor moral. O que tem valor moral é o uso que as pessoas fazem do dinheiro, se é bom ou se é ruim. Mas a gente serve as pessoas o tempo inteiro aqui. Deus é tão sábio, mas tão sábio, que ele fez a gente procurar o nosso interesse para poder se colocar a serviço de outras pessoas, para que a gente possa ser útil aos outros, para que a gente possa crescer servindo
e amando. Assim procedia, porque o vale era sujeito a modificações e chegaria no momento em que a arrasadora tempestade visitaria a região, guardando-se em segurança apenas aqueles que houvessem erguido o forte reduto. O que é essa tempestade aqui que eu entendi, né? A morte. A morte chega para todos. A gente tem um tempo finito aqui na Terra. A gente tem que trabalhar e servir, amar, adquirir paciência, compreensão, sabedoria. Amor e sabedoria. A gente conquistando isso, a gente usando a nossa vontade para conquistar amor e sabedoria, é o caminho que Jesus ensinou para a gente. O difícil é ter sabedoria. O difícil é saber amar. A gente quer mais receber do que dar. Sabedoria ainda é complicado, porque a gente é muito guiado pelas nossas emoções. E as nossas emoções, em algum momento, foram mal programadas, de acordo com a nossa cultura, com a nossa educação, com as experiências que a gente já viveu, com o nosso passado, das nossas vidas anteriores, das nossas más inclinações, más tendências. Então, em maior ou menor grau, todos nós temos alguma emoção distorcida que precisa ser trabalhada internamente, precisa ser enxergada na proporção correta. Assim que o soberano se retirou, Deus, o Pai, os filhos jovens, seguidos pelas numerosas tribos que os acompanhavam, descansaram longamente, deslumbrados com a beleza das planícies banhadas de sol, ficaram deslumbrados com a fartura e a riqueza do terreno. Quando se levantaram para a tarefa, entraram em compridas conversações com respeito às leis de solidariedade, justiça e defesa, cada qual a exigir especiais deferências dos outros. Eu sou mais especial, eu sou melhor. Se você não está me respeitando, não está me tratando à altura da minha posição, e por aí vai. Quase ninguém cuidava da aplicação dos regulamentos estabelecidos pelo governo central. O que? Ele queria a coroa da compreensão, do amor e da sabedoria, que seria conquistável através da educação e do serviço. Essas eram as diretrizes. Ninguém estava preocupado com isso. Eles estavam filosofando, estavam pensando a respeito, estavam exigindo aquilo que achavam que era merecedores, estavam deslumbrados com a paisagem maravilhosa. Os príncipes e seus afeiçoados, em maioria por questões de conforto pessoal, ao egoísmo aí, esmeravam-se em procurar recursos sutis com que pudessem sonegar, sem escândalos visíveis entre si, os princípios a que haviam jurado obediência e respeito. É o jeitinho. Como é que eu posso me esquivar dessa obrigação sem escândalo, sem que as pessoas saibam? Que a opinião dos outros não me julgue. Se ninguém está vendo, se ninguém está falando, então é permitido. Então eu posso ser o que eu sou. São os hipócritas, né? E tentando enganar o magnânimo pai por meio da bajulação, em vez de honrá-lo com o trabalho sadio, internaram-se em complicadas contendas em torno de problemas íntimos do soberano. Gastaram anos a fio discutindo-lhe a apresentação pessoal. Insistiam alguns que ele revelava no rosto a brancura do lírio, enquanto outros perseveravam em proclamar-lhe a cor bronzeada, idêntica de muitos cativos de Sidom. Muitos afirmavam que ele possuía um corpo de gigante, e não poucos exigiam fosse ele um anjo coroado de estrelas. O que eles estavam fazendo aqui? Discutindo quem era Deus, como era Deus. Cada um com a sua opinião pessoal, e eles estavam discutindo entre si. Gastaram anos e anos a fio, discutindo a aparência de Deus, mas não, e fugindo do que Deus falou para a gente fazer, que era trabalhar e servir. Era para se aperfeiçoar através da educação e do serviço, para conseguir amor e sabedoria. Então, a gente perde muito tempo procurando saber quem é Deus. Os espíritos, no livro dos espíritos, falam: parem de se preocupar com quem é Deus e comecem a preocupar e se melhorar. Vocês perdem tempo demais tentando entender Deus, isso não nó na cabeça de vocês. A gente ainda não tem um sentido físico, igual a gente tem o tato, olfato, audição, visão, paladar. Falta um sentido ainda para a gente entender Deus. E a gente perde muito tempo tentando racionalizar Deus, e Deus a gente entende sentindo.
Como? Fazendo as coisas que a gente tem que fazer. E aonde que estão gravadas as leis de Deus? Aonde está gravado o que a gente tem que fazer? Na consciência. Todos nós viemos com as leis de Deus gravadas na consciência. Até uma criança de 2 anos sabe o que é certo, o que é errado. Quando vem aquela expressão, põe a mão na consciência. Isso não é por acaso, é para a gente pôr a mão, acessar os nossos registros, as leis de Deus, o certo e o errado. Muitas vezes o que é certo para nós, na verdade, é errado. Para o todo, para o contexto, para a lei divina, porque a gente ainda não tem o entendimento necessário para fazer o certo. Pega o exemplo do apóstolo Paulo. Ele, antes de ser Paulo, ele era Saulo. Ele perseguia, machucava, matava os cristãos. E ele achava que ele estava fazendo o correto, de acordo com a criação dele, com a cultura dele. Ele era romano. Ele era um judeu romano. Os judeus perseguiam os cristãos. E o Paulo achava que estava fazendo certo perseguir os cristãos. Quando Jesus apareceu para ele, ele teve consciência da verdade e começou a propagar o ensinamento de Jesus. Só que então ele não errava porque ele era ruim. Ele era um espírito muito nobre. Tanto é que foi quem foi o grande embaixador do cristianismo. Quem propagou o cristianismo para a cultura romana e, consequentemente, para toda a cultura ocidental. Mas ele estava fundamentado em crenças erradas. Por isso que uma das coisas da reforma íntima é mudam-se os valores, mudam-se as atitudes. É preciso mudar as crenças para que a gente norteie as nossas crenças no amor, na sabedoria. E a gente só vai aprender isso fazendo. Nós não vamos conseguir isso nessa existência, em uma existência só. É um trabalho contínuo, é cíclico. Cada dia que passa, a gente aperfeiçoa um pouquinho mais. Cada dia que passa, a gente melhora um pouquinho mais. E a gente dá conta de fazer algo que a gente não dava conta de fazer antes. Como? Orando e vigiando. Esse é o meu entendimento, tá, gente? Deixar isso sempre bem claro. Então, aqueles perdiam muito tempo tentando explicar o que era Deus, e esquecia de viver Deus na prática. Esquecia de ser bom, de fazer o bem, de servir, de se educar, que foi os ensinamentos que Deus deixou para eles, de trabalhar para poder edificar construir naquelas terras, para que elas se tornassem um abrigo seguro quando a tempestade viesse. Ao passo que as rixas verbais se multiplicavam, o tempo ia se esgotando e os insetos destruidores, aniquilando grande parte dos recursos preciosos do alimento. Detritos desceram de serras próximas e fizeram compacto acervo de monturo naquelas regiões, enquanto os príncipes levianos, inteiramente distraídos das obrigações fundamentais que lhe cabiam, se engafinhavam a todo instante a propósito de ninharias. Eu fico imaginando aqui as pessoas brigando para falar qual religião é mais escolhida de Deus, qual é a mais certa. As pessoas brigando para falar qual visão de Deus está correta e esquecem de fazer o fundamental, amar uns aos outros, enxergar todos como irmãos, se respeitarem, respeitar a opinião do outro. Está mais preocupado em discutir questões supérfluas do que trabalhar o essencial, que é o amor ao próximo. Amar a ti mesmo, amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Essa é a lei. Jesus resumiu tudo nessa frase. Se a gente conseguir aplicar isso na nossa vida, já está de bom tamanho. Não precisa seguir toda a Bíblia ao pé da letra. A Bíblia, sim, traz ensinamentos valiosíssimos. É um texto belíssimo. Várias e várias pessoas muito cultas falaram que o texto mais bonito que eles já leram na vida é o Sermão da Montanha. Pessoas até que eu admiro muito. Gandhi, Madre Teresa. Gandhi não era cristão, mas ficou encantado com Jesus. Ele falou que o texto mais bonito que ele leu na vida foi o Sermão da Montanha. Então, a gente fica discutindo muito qual religião está certa, qual é a visão de Deus, como é Deus, e acaba criando muitos ateus com essa discussão racional, e a gente esquece de sentir Deus, como? Enxergando o outro. A gente vai descobrir Deus no amor que a gente sente pelo próximo. O próximo é o nosso espelho de Deus. A gente enxerga Deus na natureza, nos animais, nas plantas, naquela pessoa que divide a casa conosco, naquela pessoa mais infeliz que precisa de ajuda, e todos nós precisamos de ajuda em algum momento da vida. A gente tem a condição de ajudar, mas também de receber ajuda. E a gente enxerga Deus
no próximo, sempre no outro. Todos aqueles que a gente é capaz de amar, eles despertam um amor em nós. O amor, ele é nosso, mas ele só é ativado a partir do outro. A gente tem o amor próprio, claro que tem, mas esse amor divino só é despertado através do outro, que reverbera algo em nós, que faz a gente querer cuidar, proteger, querer bem, que seja feliz, preservar e por aí vai. Houve, porém, um filho bem avisado que anotou os decretos paternais e cumpriu-os. Jamais esqueceu os conselhos do rei e, quando lhe era possível, os estendia aos companheiros mais próximos. Utilizou grande número de horas que as leis vigentes lhe concediam ao repouso e construiu sólido abrigo que lhe garantiria tranquilidade no futuro, semeando beleza e alegria em toda a fazenda que o genitor lhe cedera por empréstimo. Tudo aqui na terra é emprestado, gente. Esse corpo é emprestado. Tudo foi Deus que cedeu para a gente. Que a gente seja capaz de semear alegria e beleza por onde a gente passe, usando esse veículo aqui. E assim, quando a tormenta surgiu, renovadora e violenta, o príncipe sensato que amara o monarca e serviram, desvelado e carinhoso, estendendo-lhe as lições libertadoras pela fraternidade pura, fazer sem receber nada em troca. Nem um agradecimento às vezes a gente recebe, mas a gente não pode ter essa... É bom quando as pessoas têm consideração conosco, quando retribuem o que a gente faz, mas a gente tem esse ato de servir que os espíritos fazem para a gente, trazem para a gente, é servir sem esperar nada em troca. Já imaginou se nossos anjos da guarda só nos protegessem quando a gente estivesse de bem com ele, quando a gente conversasse com ele, quando a gente rezasse para ele? Por quantas vezes as pessoas não estão completamente afastadas de Deus e mesmo assim estão lá sendo amparadas e aconselhadas pelo nosso anjo da guarda. O anjo da guarda não tira férias, não dorme nem dormita, está conosco sempre que a gente precisa. Às vezes está ocupado lá, pela mente, ele se conecta com a gente, nos inspira, nos ampara, nos guia, nos guarda, nos intui, e ele faz sem esperar nada em troca. E muitos de nós nem o obrigado dá para o anjo da guarda. Muitos de nós ficam revoltados quando acontece alguma coisa que não sai como a gente gostaria que fizesse. E mesmo assim eles continuam nos amando. Esse é o amor de Deus. Eu sei que é difícil. Eu sou a primeira que escuta. Colocar isso em prática é muito difícil. Mas esse dar sem esperar nada em troca é um exercício para a nossa humildade. A gente aprender a servir abnegadamente, a amar incondicionalmente, não colocar condições para a gente amar as pessoas. Eu só vou amar alguém se ela fizer aquilo que eu gostaria para me fazer feliz, eu só vou amar alguém se ela retribuir em troca. Não, Jesus veio aqui ensinar sem condições. Eu amo, e porque eu te amo, eu te quero ver bem, eu te quero feliz. Até morrer por você eu morro. Crucificado, sou apedrejado, açoitado, e por aí vai. É muito difícil, mas o exemplo ele já deu. E cumprindo-lhe a vontade, o príncipe sensato que amara o monarca e servira o desvelado e carinhoso, estendendo-lhe as lições libertadoras pela fraternidade pura, e cumprindo-lhe a vontade justa e bondosa pelo trabalho de cada dia, com as aflições construtivas da alma e com o suor do rosto, foi naturalmente amparado no santuário de paz e segurança que seus irmãos discutidores não encontraram quando veio a tormenta. Então, quando veio a tempestade, ele estava preparado, ele desfrutou da paz e da tranquilidade. E os irmãos que estavam lá discutindo, brigando entre si, não desfrutaram dessa paz. Doce silêncio pairou na sala singela. Decorridos alguns minutos, o mestre fixou os olhos lúcidos na pequena assembleia e concluiu: quem muito analisa, racional, sem espírito de serviço, pode viciar-se facilmente nos abusos da palavra. É muito fácil a gente ter um discurso bonito, mas a gente precisa ser congruente. As nossas atitudes têm que corresponder ao nosso discurso. Mas ninguém se arrependerá de haver ensinado o bem e trabalhado com as próprias forças em nome do Pai Celestial, no bendito caminho da vida. Ninguém se arrependerá. Mas uma coisa assim, antes da gente vir para a Terra, a gente tem um planejamento reencarnatório. É um estudo macro,
como é que nós vamos ser, a família que a gente vai nascer, as pessoas que a gente vai encontrar ao longo da vida, as pessoas chaves, com quem a gente vai casar, os filhos que a gente vai ter, a profissão que a gente vai ter, se a gente vai ter alguma tarefa a cumprir, os resgates a ser feitos, quando é que nós vamos encontrar essas pessoas. A gente tem esse planejamento reencarnatório, a gente tem um plano certinho do que a gente tem que fazer aqui na Terra para sair daqui vencedores. Mas a grande maioria das pessoas falham. Esses são os discutidores. De todos, apenas um seguiu os mandamentos, as leis do Pai, do Todo Criador. A maior parte de nós falha nas missões aqui da Terra. E as pessoas acham, assim, as provas mais difíceis que existem aqui na Terra, ao contrário do que todo mundo imagina, não é a pobreza, não é a desigualdade. As provas que as pessoas mais caem aqui na Terra é o dinheiro, é a beleza, é o poder e é o sexo fácil, desregrado, sem compromisso. As pessoas se perdem nessas provas. Elas acham que elas são melhores do que as outras. Essas provas trazem facilidades para elas, que elas não precisam trabalhar, elas não precisam construir a elevação moral dentro de si para ter as mesmas conquistas, porque já dá uma dianteira. E aí essas pessoas acabam dando um jeitinho para usar essas características para favorecer a si mesmo, para ter benefícios sobre os demais, para não fazer as mudanças que precisa ser feita. E aí as pessoas chegam falidas no mundo espiritual. Raríssimos são os completistas. Completistas são aqueles que conseguem cumprir toda a sua missão. Muitos conseguem vencer em várias áreas da vida, mas mesmo assim falham em alguma área ou outra. E muitos mesmos caem aqui e que chegam no mundo espiritual muito mais falidos do que quando chegaram. Às vezes a situação é tão grave que os amigos espirituais intercedem e desencarnam a pessoa antes para ela não adquirir novos débitos. Mas quando a pessoa também está fazendo um trabalho bem feito, é comum os espíritos darem uma moratória para a pessoa ter anos a mais aqui na Terra para ela adquirir mais crédito. Mas a grande maioria de nós cai. E esse é um aviso para mim, para você, para todos nós que estamos assistindo. Vigilância, 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 orai e vigiai. Quanto maior as coisas que a gente tem, maior a nossa responsabilidade de fazer bom uso daquilo que a gente tem. Falei no começo, acho que foi desse vídeo, o dinheiro por si só, ele não tem valor moral. O dinheiro, ele é algo material. O que tem valor moral é o uso que a gente vai fazer do dinheiro, se é bom ou se é ruim. E a mesma coisa é o poder, a mesma coisa é a beleza, a mesma coisa é o sexo. Não existe nada sujo na matéria, mas o nosso olhar e o nosso uso é que dá o direcionamento, o valor moral para essas coisas. Então, que a gente se vigie para que a gente possa chegar no mundo espiritual como espíritos vencedores das provas da matéria, para que a gente possa desfrutar da paz e da tranquilidade, como aqueles filhos sensatos que o texto trouxe para nós. Bom, é isso. Meu entendimento, eu amo esse livro, amo, recomendo. Eu estou adorando gravar esses vídeos, aqui é a melhor parte do meu dia. Eu me sinto tão bem acompanhada quando eu estou fazendo esses estudos. É maravilhoso, eu experimento uma sensação muito boa, uma paz muito boa. Eu espero que vocês sintam isso aí também. Pode ter certeza que estudando esses textos, vocês estão evangelizando as pessoas que estão perto de vocês, os espíritos que estão perto de vocês. Vocês estão trazendo a companhia do anjo da guarda de vocês para perto, porque vocês estão elevando a vibração, estão tendo um conteúdo mais edificante. E assim, compartilhando conhecimento, a gente vai construindo uma grande rede do bem, onde a gente se aperfeiçoa, se melhora e se eleva moralmente. Então é isso, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e amo vocês.